Passando ao horário do expediente, faculto a palavra às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público, para querendo fazer uso da mesma. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, neste momento eu quero trazer dois assuntos. A obrigação deste conselheiro ouvidor. Eu queria aqui, de forma bem sintética, prestar contas da atuação da ouvidoria no primeiro semestre de 2017. Excelências, então eu vou falar aqui algumas atuações, situações, e ao final vou trazer em número do trabalho da ouvidoria. Excelência, primeiramente, tratar aqui da formação de nossa equipe de trabalho, que temos na coordenação a doutora Cláudia Maria Albuquerque Pereira, do nosso gabinete. Temos o Silvânio Marques da Silva e a Mércia Ruane na assessoria, mas também temos como apoio, onde a gente preza não deixar a ouvidoria em seu horário de funcionamento sem ninguém, sempre o apoio do nosso gabinete, através da Maria Aparecida, através da Milena, através da dona Geone também, que eu até pedi para que estivessem todos aqui no plenário, mas não estão todos. E tem também a doutora Patrícia e a Geone está lá na ouvidoria, para que a ouvidoria não fique sem ninguém. Aqui, Excelência, trago também a ampliação do horário de atendimento da ouvidoria, fisicamente falando, ou por telefone, que ficou das 8 às 18 horas, mas dentro do horário legal de funcionamento do Tribunal de Contas. Criamos novos canais de comunicação nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, bem como disponibilizamos também um endereço eletrônico alternativo, não só o e-mail institucional. Caso de problema em um, tem um outro para que possa verter todas as demandas dos cidadãos, por assim dizer. Tivemos aqui inicialmente, em 26 de janeiro, o evento de apresentação da atual equipe dos servidores do TCAL, da ouvidoria, na entrada ali do prédio sede, onde foram aproximadamente recepcionados entre 250 e 300 pessoas, entre terceiros e servidores, onde distribuímos uma literatura de cordel, A Voz da Cidadania, de autoria do poeta Expedito Augusto, retratando as funções da ouvidoria, e este cordel, Excelência, aqui, a César que é de César, foi um material encontrado, acredito, inclusive, da gestão de Vossa Excelência. Assim fizemos a distribuição, apesar de já algum tempo, mas atualíssimo. Então, por isso que assim procedemos. Aconteceram visitas técnicas à CGU, à Ouvidoria do Ministério Público Estadual, assim como também à Ouvidoria Geral do Estado, imprimindo ritmo de trabalho diferenciado, buscando, no primeiro momento, conhecer as expertises dos órgãos com sistemas tecnológicos já em andamento. Uma primeira ação em parceria com a CGU, em 6 de fevereiro, com o título do Município Transparente, onde tivemos aqui expressiva representatividade. 87 municípios dos 102 municípios compareceram, e foi um evento aberto a gestores, prefeitos, vice-prefeitos, presidente de Câmara, secretários, assessores, controladores municipais, sociedade civil, jornalistas, estudantes, pesquisadores e profissionais das demais áreas. Evidentemente, isso tudo com foco em prol do cidadão. Foi também realizada a primeira enquete da ouvidoria, onde se perguntou se naqueles entes existiria já instituída uma ouvidoria. Dos 87 municípios, 9 responderam o nosso questionário no sentido de que sim, já existia uma ouvidoria ou uma espinha dorsal da ouvidoria em sua composição. 66 disseram que não e 12 não preencheram o nosso questionário. Também participamos de evento na PGE, tratando das medidas anticorrupção previstas na Lei 12.846 de 2013. Participação em seminário voltado à expansão da rede Observatório da Despesa Pública dos Tribunais de Contas, ou DPTC,
com espírito de trabalho colaborativo, cooperativo entre os órgãos de controle. O projeto ODP ele foi ampliado, que originalmente é da CGU, para os tribunais de contas, por isso esse nome ODP.TC, como projeto, inclusive, estratégico da Tricom para 2017. Houve uma homenagem aos servidores do TCL, especificamente às servidoras, pela passagem do Dia da Mulher, no átrio do tribunal. Também homenagem ao Dia Nacional do Ouvidor no site do tribunal, aqui reconhecendo o trabalho, não do ouvidor em particular, mas de todos que fazem ouvidoria, porque só assim que ela presta algum serviço de qualidade. Participamos representando Vossa Excelência nos 50 anos da Justiça Federal no estado de Alagoas. Participação também na Semana de Ouvidoria e Acesso à Informação, priorizando a capacitação com foco nos resultados. A equipe técnica da ouvidoria foi designada para participar desta semana, que ocorreu em Brasília, dos dias 14 a 17 de março, promovido pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, por meio da Ouvidoria Geral da União. Início das primeiras tratativas, isso a gente tem que ultimar, de parceria entre o TCAL e o Ministério Público Estadual, visando a criação e fortalecimento de uma rede de ouvidorias em todos os municípios alagoanos. Treinamento da equipe técnica da ouvidoria, por integrar especificamente a coordenadora, a Comissão de Avaliação do Projeto de Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, que é a ATC, referente ao Programa de Aplicação do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, MMD-TC. Reativação do totem, que há muito tempo não estava funcionando, ele foi reativado, está lá na ouvidoria, pelo menos para demonstração, para a história, funcionando. Pesquisa, e se a pessoa quiser, pode lá também digitar a sua demanda, é importante isso. Informativos em redes sociais, a fim de dar conhecimento à sociedade sobre assuntos relevantes do Tribunal de Contas. Participação da primeira etapa do PROFOCO, Programa de Qualificação Contínua da Ouvidoria Geral da União, em parceria com a ESAF, objetivando estimular o processo de formação dos profissionais que atuam em ouvidorias com o curso de Gestão e Prática em Ouvidorias. Por último, por derradeira, Excelência, eu trago a ouvidoria em números. Excelência, as demandas da ouvidoria, elas vêm crescendo constantemente. É a nossa obrigação sempre enviar relatórios bimestrais. Assim, no primeiro bimestre de 2017, tivemos 15 demandas. No segundo bimestre de 2017, 37 demandas. No quarto bimestre de 2017, 44. Totalizando um total de 96 manifestações hoje autuadas e em tramitação. Lembrando que nós hoje já estamos bem perto, hoje de 150 manifestações já autuadas, em apuração, andamento, da melhor forma que nós podemos fazer. Então, Excelência, eu quero aqui registrar que, por exemplo, a ouvidoria aqui, pelo número de processos aqui, se formos levar em conta os últimos 4, 5 anos de trabalho da ouvidoria, Excelência, nós aqui quase que atingimos 100% do que era feito anteriormente só neste primeiro semestre. Isso demonstra a confiança no trabalho feito, principalmente a confiança de Vossa Excelência. Aqui devo ressaltar, novamente repito, a César, o que é de César, é o apoio de Vossa Excelência, porque a ouvidoria ela não tem uma estrutura própria, como tem a corregedoria, como tem a escola de contas. É algo que a gente precisa verificar, resolver, sanar, inclusive também com relação às primeiras e segundas câmaras. É importante, até para que nós possamos prestigiar os servidores que integram esses setores. Então, a participação da presidência nesse aspecto é fundamental, é o alicerce para que a ouvidoria funcione. No mais, Excelência, dessas 96 manifestações, temos 26 solucionadas, temos 4 direcionadas
a diretoria-geral, que tem a ver com a LAI, nós temos um normativo próprio, que é a LAI, toda a parte de SIC, essas coisas, quem cuida é a diretoria-geral, e temos 66 em instrução e tramitação, quer interna, quer externa. Aqui quero ressaltar que até as demandas anônimas, nós também estamos dando um tratamento diferenciado a respeito do tema, que sempre com o maior cuidado de não aqui usurpar a competência de qualquer setor ou órgão desse Tribunal de Contas. É isso, Excelência, é essa prestação de contas que eu queria fazer no primeiro semestre da atuação da ouvidoria. Por último, Excelência, o segundo derradeiro assunto que me deixa aqui, é bom que o diretor da DEFAFON esteja presente. Eu já fiz uma comunicação formal com Vossa Excelência com relação à distribuição que foi feita na diretoria de fiscalização dos municípios, que entendia que, como nas outras, há pelo menos genericamente o nome de alguns técnicos responsáveis, no DEFAFON também deveria existir, porque é natural que se conheça quantos e quais os servidores lá lotados, para que a gente veja e para que não aconteça o que vem acontecendo hoje, não dessa gestão, de gestões anteriores também, em que tem diversas prestações de contas e inspeções a serem analisadas e feitas relatórios. Não vai adiantar fazermos um trabalho de agora para frente sem nos livrarmos do estoque, mas nos livrarmos no bom sentido, fazendo acontecer a elaboração do que é feito, ou que foi pago para fazer, está sendo pago, na verdade. Aqui falo, mais uma vez lembro, questão do pagamento em dia e também das diárias ofertadas para que os técnicos fizessem inspeções. Fora as prestações de contas que também precisam de uma atuação da diretoria para que as prestações de contas desencalhem. Porque não é razoável eu estar cobrando prestações de contas 13, 14, 15, 16, e até levando aqui a brincadeira do doutor Rodrigo, 2050, eu querendo relatar a conta de 2017, 2020, vão dizer que o senhor Anselmo, o senhor relatando conta de 2020, 2050, aí vou lembrar, olha, mas lá em 2017, eu estava querendo relatar de 2013, estava mais perto. Aquela história, eu acho que a gente não pode simplesmente parar, não fazer. Ah, porque demorou um pouco, não vamos fazer. Vamos dar um corte e deixar para lá. Não é assim. Eu acho que isso não reflete a nossa função constitucional. Excelência, novamente, eu não sei se é a propósito, mas eu quero aqui deixar isto evidente, já que a distribuição, esse cronograma da auditoria, que até entenderia, Excelência, que isso seria a competência da auditoria do gabinete dos auditores, como foi na gestão passada, mas é uma sugestão da diretoria, então a gente não pode simplesmente... Do Rodrigo, aquele apanhado que está aí. Não pode simplesmente desconsiderar, ainda mais porque são as próprias diretorias que devem conhecer a sua realidade. Mas vejamos aqui, novamente com relação à DEFAFON, onde diz que prioritariamente serão fiscalizados 2015 e 2016, podendo ser também 2017. Aí aqui tem vários critérios. Dentro desses critérios, tem no envio de prestação de contas, pelo SICAP, respostas ao EGM, e também municípios que se encontrem em investigações outras. Aqui, em regra, não se falou isso, mas em regra, CGU e Polícia Federal, na verdade é isso. E aqui segue uma proposta de calendário anexo com as datas de realização das pretendidas inspeções e LOA. Embora aqui no texto eu veja uma incoerência que 2015 e 2016, mas aqui SICAP e IGM, prestação de contas, só com relação a 2016 e 2015. Quais são os critérios? Não consta. Aqui, mas tem vários relatórios, prestação de contas, que serão entregues e distribuídas em setembro de 2017. Excelência, são 9 meses aqui, eu reitero a questão da paciência, que em 9 meses a gente cobrando, a gente pontuando, dizendo que quer isso, somente com os processos de minha relatoria. Já fiz sugestões, estou fazendo análise
do que foi encaminhado da DEFAFO e da DEFAZENF para também fazer formalmente, mas queria fechar o entendimento com um apanhado que eu fiz, mesmo levando em consideração essa questão dos requisitos dos parâmetros. E aqui eu entendo assim, se há um planejamento, tem certas situações aqui condicionais que eu não consideraria adequadas. Vamos fiscalizar esses municípios, este período e esta equipe. Planejamento demanda isso, a não ser que eu tenha aprendido equivocado. Aqui o senhor Otávio Lessa, como egrégio da área, sabe perfeitamente o que eu estou falando. Então, na seara da administração, seja ela privada ou pública, há a exigência de 4 pilares. Um deles essencial, primordial, primígeno, é o planejamento, sem os quais os outros não funcionam. Então, planejamento mal feito, embora se possa adequá-lo, mas planejamento mal feito vai gerar uma execução defeituosa e um resultado pior ainda. Mas, em números, em dados, em percentagens, na DEFAFON, de todos os conselheiros, aqui eu vou levar de novo aqui a brincadeira do Dr. Rodrigo, conselheiro que são mais radical, então seus jurisdicionados tendem a cumprir mais a legislação. Pode até ser, mas acredito que nós todos o somos, na verdade. Então, vamos lá. Na DEFAFON, o conselheiro Anselmo Brito tem apenas 3, isso aqui supostamente, tá? Como tem aqui no memo. Supostamente, vão ser 3 jurisdicionados, 10% do total. Conselheiro Fernando Toledo, 4, 13,33. Cícero Amélio, 7 jurisdicionados, 23,33. Maria Cleide, 3, 10% empatada comigo. Otávio Lessa, 5, 16,67%. Só DEFAFON, excelência. Eu posso passar o apanhado que eu fiz. E Dr. Rodrigo, 8, 26%. Na DEFAZENF, Anselmo Brito, com 2, 7,41%. Fernando Toledo, com 4, 14%. Cícero Amélio, com 5, 18%. Maria Cleide, com 11%, 3 entes. Otávio Lessa, com 6, 22%. Rodrigo Cavalcante, com 7, 26%. Na DEFAFOI, Anselmo Brito foi aqui o segundo maior privilegiado, com 16%, 3 municípios. Fernando Toledo, 2, Cícero, 2, Maria Cleide, 2, Otávio Lessa, 7, com quase 40%. DEFAFOI, excelência. Os números não estão batendo com o meu, pode ser erro nosso. Meu. Eu vou mandei ver aqui porque mas daqui pode botar seus números que eu mandei verificar para a gente ver. Perfeito. E Rodrigo Cavalcante com 2, 11%. No geral, eu e a conselheira Maria Cleide fomos os prestigiados com menos inspeções. Isso aqui. 10% do total. Excelência, por mais que não levemos em consideração qualquer critério, há que se respeitar sempre a isonomia da distribuição. Porque daqui a pouco, como eu estou trabalhando menos, algum cidadão pode ter a ideia que eu devo ganhar menos. Isso é um risco danado. Fora outras situações, excelência, que a gente tem que... Mas, excelência, dá para você, os municípios aí que Vossa Excelência, do meu grupo, por gentileza, qual foi o que... Na DEFAFON, começar pela DEFAFON? Não, excelência, eu não fiz assim. Tem algumas situações aqui que eu vou falar, que, por exemplo, dos critérios de 2016, o que foi aqui alegado. Só no critério não envio de prestação de contas de jeito nenhum, não enviou mesmo, nem intempestivo. Temos aqui, por exemplo, Branquinha que ficou de fora. Temos Feira Grande que ficou de fora. Branquinha, não sei se é minha relatoria. Feira Grande, parece-me que aqui está marcado o Cícero Amélio. Japaratinga também ficou de fora. Aí essa é sua, conselheiro. Japaratinga. Tá? Aí é que está. Meu grupo não é o grupo 1? Excelência, mas 16. É da forma que está aqui, porque a forma que está aqui pode ser 15, 16, 17. A gente não sabe o que vai ser. Que pode ser, é como está aqui. É por isso que a questão do planejamento que eu digo.
Tem que ser. Vamos fiscalizar estes municípios neste período. A gente vai saber quem é o relator. Tu está entendendo? É porque, eu pegando o grupo 1 meu, na verdade, as contas que eu estava fazendo aqui, Mas grupo 1... Grupo 1. Tá, mas isso aqui estiver certo. Você está me explicando aqui, mas eu acho que isso está sendo observado. Que o senhor herdou o grupo da Conselheira Rosa. Isso. Não é isso? É. Eu agora não sou do grupo 1, tem que receber o que é do grupo 1. Esse aqui. São esses aqui. São 3 aqui. Então, é isso que eu estou dizendo. Quando ele fala Japaratinga, ele não está no grupo 1. Japaratinga é desse ano. Japaratinga é agora... É 2017? 2017. Porque assim, o que nós fizemos com base do que está aqui. Se a gente ler memorando direitinho, está dizendo aqui, por exemplo, Belém, Atalaia, Anadia, biênio 2015-2016, meu. Mas se for 2017, já não é meu. Eu estou fazendo aqui do jeito que foi colocado. Monterópolis, biênio 17-18, meu. Geraldo Ponciano, 17-18. Assim, né? Arapiraca, 17-18. Tá meio complicado. Conselheiro, eu acredito, 17 e 18 ainda não está... Fechado. Não foi... O grupo, para ser conhecido a relatoria, será no final, creio que agora, do ano de... Não foi feito esse ano. Já temos. Já temos. Já temos. Já foi esse ano, eu sorteio agora esse ano. Exatamente. Esse ano. Não. Já foi feito no começo do ano. Tá. A gente já fez o sorteio, que mudou até os relatores. Então, eu falei aqui que era do senhor Otávio, deixa eu ver. Japaratinga. Mas 16 já tem. Japaratinga é grupo 4, seria com a senhora Maria Cleide. 15 e 16, desculpe, Japaratinga com a senhora Maria Cleide, 15 e 16. Tá? 15 e 16, o grupo 1 sou eu. Não é isso? Pois é. Então, excelência, mesmo porque isso tem que vir a pleno. Isso tem que vir a pleno para ser aprovado, evidentemente. Mas de antemão eu já queria solicitar que assim seja observada, embora quaisquer critérios que se utilize, que seja respeitado a isonomia da distribuição. Porque eu acho que não é razoável eu e a senhora Maria Cleide ficarmos com 10% do total das inspeções e outros conselheiros, alguns ficarem mais que o dobro. Conselheira Selma, a gente teria que, vamos dizer, sentar e ver pelo seguinte, porque na minha conta que eu estava fazendo aqui, por exemplo, na Defafon, onde Vossa Excelência colocou 6 ou 7, na minha só tinha 3. Aí é que está, essa é a discussão, negócio do ano. 5. Pois é, no meu, eu pegando pelo grupo, só tenho 3. Quando você vai aqui para Defafoy, onde você colocou 7, eu só tenho 1. Então aí tem que sentar para... Na Defafoy tem 7, da forma que eu calculei. Pois é, por isso que eu estou achando que tem que sentar para ver a forma do cálculo. Eu acredito que essa questão que não ficou tão isonomicamente distribuído foi quando se observou o critério da utilização do precatório do Fundef. Isso. E também municípios onde que sofreram algum tipo de investigação, né? E então pode ter acontecido de que um determinado grupo tenha ficado com mais municípios com problemas. E aí, em virtude disso, teve... Perfeito, mas assim, não que nós tenhamos todos 5 municípios, mas se um vai ter apenas um e os outros 4, 5, aí a isonomia está bastante quebrada. 3, 4, 5 é aceitável, razoável, mas pela diferença aqui, pelo menos nos cálculos que eu fiz, eu acho que não está. Vamos rever
Eu acho que é só o problema dos cálculos, conselheira. Se a gente pegar, por exemplo, na conta dele, ele faz 7, eu na minha conta só tinha 1, eu não tinha nem 7. É para ele ter que sentar a gente para poder ver realmente de quem seria, dependendo do ano, entendeu? Aí é só ajustar isso aqui. Tem órgãos aqui da DEFAFOI que deveriam ser considerados, o DETRAN é um deles, o ITEC, então... E eles não estão contemplados nessa... Não, então não, Excelência. Porque aqui, essa relação que eu tenho é relação da prestação de contas em meio eletrônico dos entes, municípios que não enviaram. Aí é aquela história que nós estamos aqui... Eu estou fazendo esse apanhado só com relação a um item, viu, conselheiro? A não prestação de contas, tá? Só com isso. Não, nem fui atrás do SICAP, nem do IEGM. Eu agradeço a Vossa Excelência se vou repassar encaminhar formalmente essas informações, por gentileza. Excelência, são essas duas situações que eu queria aqui externar a todos e eu agradeço o espaço e a paciência dos colegas. Obrigado, Excelência. Continua facultada a palavra. Então, passamos à ordem do dia para relatar a conselheira Otávio. Senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Começarei a relatar o processo 14.221 de 2016, versus auto sobre representação com pedido de cautelar formulado pelo Ministério Público de Contas face ao município de Porto Calvo, em razão de indício de irregularidade no processo de transição. Alega o Ministério Público que o gestor à época, o senhor Ormindo Mendonça Uchoa, não comprovou o atendimento das obrigações da Resolução Normativa 3 de 2006, que regulamenta a instituição de equipes de transição. Houve decisão monocrática, deferindo a cautelar no sentido de oficiar o ex-gestor para que comprove a instituição da equipe mista de transição e seu efetivo funcionamento sobre a pena de multa diária de R$1.000. É o relatório. Fundamentação. Inicialmente, cumpre destacar que o atendimento, o cumprimento do requisito de admissibilidade, conforme previsto no artigo 191 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, legitimidade do denunciante, neste caso, o Ministério Público de Contas, prova o indício pertinente ao fato denunciado ou da existência de ilegalidade ou irregularidade, conter referências ao administrador, ao responsável sujeito à sua jurisdição e se trata de matéria de competência do TCE-AL. Ademais, quanto à obrigação de que a denúncia / representação venha acompanhada de indício da existência do fato ilegal ou irregular noticiado. É certo que não se deva exigir dos denunciantes a tarefa de apresentar provas cabal daquilo que se denuncia. É suficiente, para tanto, apenas que indique elementos que corroborem os fatos alegados, de forma que sirva de fundamento para se iniciar a atividade de controle. Entendimento contrário, excessivamente formal, inviabilizaria o instituto da denúncia, o que acabaria por exigir dos denunciantes que substituíssem o próprio Tribunal de Contas no seu mistério de apurar o ilícito denunciados. No caso em análise, verifica a existência de matéria de competência deste tribunal, acompanhada de indícios sobre a suposta irregularidade, comprove dano ou erário, razão pela qual o presente denúncia / representação merece ser acolhida. Neste caso, voto, ante as considerações acima, no uso das atribuições constitucionais, legais e regimentais a mim concedidas: A. Pelo acolhimento da representação / denúncia. B. Notificar o gestor à época da denúncia do município de Porto Calvo, Ormindo Mendonça Uchoa, para que no prazo de 15 dias, contado a partir do recebimento da notificação via R, apresente sua justificativa em relação à ocorrência apontada na presente representação e que comprove a equipe mista de transição. C. Oficial gestor atual do município de Porto Calvo, senhor David Cleverson da Fonseca Silva Pedrosa, para que também no prazo de 15 dias, contado a partir do recebimento da notificação, apresente sua manifestação sobre a ocorrência apontada na presente representação. D. Que os autos deverão retornar ao gabinete do relator para as providências cabíveis. C. E E. Que seja publicado o presente deliberação do Diário Oficial Eletrônico para sua eficácia jurídica. É como voto, presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, trata-se de representação do Ministério Público em que buscou apurar o efetivo funcionamento das comissões de transição estabelecidos pela
resolução desse Tribunal de Contas, a resolução número 3 de 2016, Distribua o pessoal fazer, então. e que, ao pedir informações ao então prefeito do município de Porto Calvo, senhor Ormindo de Mendonça Uchoa, o mesmo não comprovou a instituição e efetivo funcionamento da comissão de transição. Em razão disso, o Ministério Público ofertou a presente representação por entender que o funcionamento da transição na forma como estabelecida, da comissão de transição, na forma como estabelecida na resolução número 3 de 2016, é salutar para o funcionamento do município, principalmente no tocante ao conhecimento da gestão municipal pelo novo gestor. Em razão disso, o Ministério pugna pelo recebimento da presente representação na forma como acolhida pelo relator, e que, após a instrução, os autos retornem ao Ministério Público para pronunciamento de mérito. Com a palavra, conselheiro. Discussão. Jata. Já. Em votação. Em discussão. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Com relator, excelência. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Aprovado. Passaria a relatar agora o processo de aplicação de multas. Processo 1308-2013, oriundo do FUNCONTAS, a gestor da Prefeitura de Barra de Santo Antônio, Maria Cícera Mendonça Casado, que não encaminhou o contrato com a empresa MC Produções e Eventos, publicado de hora oficial em 30 de abril de 2011. Este processo, ele não apresentou defesa. Senhor relator, só uma questão de ordem. Nesse processo, eu tinha marcado aqui para verificar com Vossa Excelência, existe um despacho do Ministério Público de Contas, onde informa, é o despacho da segunda Procuradoria de Contas, onde informa, nas folhas 9 do processo, informa que a gestora juntou a defesa, porém não há nenhuma documentação em anexo, e o Ministério Público requeriu que fosse verificado se houve alguma falha no protocolo, alguma falha junto ao FUNCONTAS, ou se realmente não houve a juntada de defesa por parte da gestora. Olha, foi feito esse levantamento e nós não conseguimos, ela não apresentou assim protocolo nem nada, e nós não conseguimos levantar absolutamente nada com relação a essa defesa, entendeu? As folhas 9 têm a informação de que Tem a aqui. gestora apresentou defesa. Em atenção, despacho da folha 8, setor procede a pesquisa no sistema eletrônico sim, folha 8. E o arremete sobre protocolo informando que houve registro ou não do envio da defesa referida após retorno ao gabinete, ao nosso gabinete. Aí ele foi, o Davi, isso feito, evoluiu a diretoria administrativa, aí ele respondeu, né, em atenção ao despacho da folha 8, protocolo, com a pesquisa do sistema, sim, localizou a juntada do nome de Maria Cícera Casado relativo ao processo tal, número 4, sobre 47C69, processo TC 15802. Cadê Marcelão? Cadê o 15802 aqui? Foi lá, daqui já veio pra gente. Não, ele foi na época. Sessão única do processo remetido ao gabinete do conselheiro Amelia Martins. Sensação Ele de veio pra gente. informação do gabinete do conselheiro das providências julgar cabível. Muitos autos do gabinete do conselheiro Amelia. Mas ele quer saber sobre esse processo. Doutor Enio, eu vou retirar de pauta para que eu acho que... Bom, eu vou tirar de pauta e vou ver se consegue. Até o final a gente vê isso. Porque tem informação de que foi juntada a defesa, mas a defesa não está anexada ao processo. E aqui ele está dizendo que não tinha. Verifique isso aqui, ó. Vamos lá. Toma aqui, Marcelo. Fica até o final chegar, a gente. Então fica esse aí ainda sobre o estado até o final. 15.102. Passarei a relatar o restante.
Os três primeiros, doutor Rodrigues, foi aqueles que eu passei o número para Vossa Excelência, tá? Então, 10.713 é do Fundo Municipal de Assistência Social de Joaquim Gomes, senhora Sebastiana Fonte Nascimento, pelo não encaminhamento da primeira remessa do SICAP. É o Ministério Público que, através do parecer 847, opinou pela insubsistência da defesa e pela aplicação da multa. Processo 10.715 de 2006, esse é de 2016. Da Fundo Municipal de Educação de Joaquim Gomes, senhora Arlete Gomes da Silva, não encaminhamento da primeira remessa do SICAP de 2016. O processo evoluiu ao Ministério Público, que, através do parecer 849 de 2017, opinou pela insubsistência da defesa. E o processo 10.703, que é do Fundo Municipal de Saúde Joaquim Gomes, senhora Maria Lucinês Cavalcante de Almeida, também a primeira remessa do SICAP. Foi o Ministério Público que, através do parecer 850 de 2017, opinou pela insubsistência. Esses três foram de Vossa Excelência, doutor Rodrigo, esses três aqui. Os outros não é mais. Processo TC 11.903 de 2012, da Superintendência Geral de Administração Penitenciária, senhor Carlos Alberto Luna dos Santos, referente ao balancete do mês de maio de 2002. Evoluíram ao Ministério Público através do parecer 12.76 de 2012, do Dr. Pedro Barbosa, opinou pela insubsistência da defesa. Processo TC 13.304 de 2012. Da Superintendência Geral de Administração Penitenciária também, o senhor Carlos Alberto Luna dos Santos. Não encaminhou cópia do processo administrativo que resultou no contrato 14 de 2011, celebrado com a empresa SOS Gás. Evoluiu o Ministério Público através do parecer 253 de 2013 do Dr. Pedro Barbosa, opinou pela intempestividade e a insubsistência da defesa, que com a consequente aplicação da multa por não apresentar face impeditiva. Processo TC 15.398 de 2012. Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, senhor Francisco de Araújo Filho, não encaminhou a cópia do processo administrativo que resultou no contrato celebrado entre a Secretaria, SEMAS e Adriana Chalupe dos Santos, publicado em Diário Oficial 29 de 9 de 2011. Evoluiu o Ministério Público que, através do parecer 682 de 2013, de Dr. Pedro Barbosa, do Enio Pimenta, opinou pela insubsistência da defesa. Processo TC 12.155. Secretaria Municipal de Assistência Social, ao senhor Francisco Araújo Filho, que não encaminhou cópia do processo administrativo que resultou no contrato celebrado entre a SEMAS e o Ediário e a empresa, a Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS, e Edson Corrêa de Souza, publicado em Diário Oficial 8 do 11. Evoluiu o Ministério Público, que, através do parecer 099 de 2013, opinou pela aplicação da multa em razão da insubsistência da defesa. Processo TC 11.912, da Superintendência Geral de Administração Penitenciária, senhor Carlos Alberto Luna dos Santos, não encaminhou o balancete do Fundo Penitenciário do Estado, Fundepeal, referente ao mês de maio de 2012. Evoluiu também ao Ministério Público, que, através do parecer 18.10 de 2012, Dr. Pedro Barbosa opinou pela insubsistência da defesa. E o processo TC 16.808 de 2014, da Câmara Municipal de Olho d'Água das Flores, senhor Cícero Prudentes Machado, que não encaminhou a primeira remessa do SICAP. E evoluiu também ao Ministério Público, que, através do parecer 14.22 de 2017, opinou pela insubsistência da defesa, consequentemente, a aplicação da multa. Todos os processos aqui relatados, voto pela aplicação da multa equivalente a 100 UPFAL, dar ciência aos gestores das presentes deliberações para que, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito julgado do presente acordo, o recolhimento da aplicação da multa. Pela remessa à diretoria dos FUNCONT, da ciência e cumprimento das deliberações contidas nos processos relatados. D. Alertar o gestor que não pagamento da multa ora aplicado no fundo no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento da competente ação de execução extrajudicial. É como voto, senhor. Com a palavra, Ministério Público. Na forma dos pareceres exarados nos autos, as defesas apresentadas foram consideradas insubsistentes, razão pela qual nos manifestamos pela aplicação das multas. Em discussão, os processos.
licença, 2012. Em votação. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Anselmo. Põe relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, com relação aos processos TC 10.713, 10.715, 10.703, todos de 2016, eu me declaro impedido para votar e quanto aos demais eu voto com o relator. Aprovados. Só para já trazer a resposta daquele primeiro processo, doutor Renio, esse processo a que ele se referiu, 15.802, foi informado como, mas não tem nada a ver, que esse processo é de 2009 e esse aqui que está aqui, ele já é de 2011. Ou seja, a informação do protocolo não se refere a esse processo, se refere a outro processo. Tá? Então, o senhor dá uma olhada, depois no final a gente pode voltar. Então a gestora não apresentou defesa? Não, para esse caso não. Só mostra ele ali. Pode seguir, conselheiro, depois a gente volta no final, se for o caso. Sim. Para relatar. Depois... Pela ordem, conselheira Maria Cleide, para relatar. Senhora presidente, senhores conselheiros, membro do Ministério Público, senhora auditora substituta de conselheiro, eu tenho a relatar processos de aplicação de multa, descumprimento à legislação em vigor, concessão de prazo para justificativa, não apresentação de defesa no prazo concedido, aplicação de multa. São no total de 6 processos. O primeiro é o processo TC 15753 de 2014. É o ex-gestor da Prefeitura Municipal de São Sebastião, senhor Charles Nunes Regueira. O segundo processo TC número 15635 de 2014. A gestora do Fundo Municipal de Educação de Junqueiro, a senhora Wedza Kesley Félix Barbosa. O processo TC número 15659 de 2014, a ex-gestora do Fundo Municipal de Educação de Feira Grande, senhora Maria das Neves Barbosa Soares. Processo TC número 15645 de 2014, a gestora do Fundo Municipal de Assistência Social de Igreja Nova, senhora Luciane Salgueiro Nunes Santos. O processo TC número 15738 de 2014, ao gestor da Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela, o senhor Pedro Henrique de Jesus Pereira. E o processo TC número 15626 de 2014, aplicação de multa à gestora do Fundo Municipal de Educação de Penedo, a senhora Wesley Marques de Oliveira. Todos eles deixaram de enviar fora do prazo, a primeira remessa do SICAP de 2014. Os gestores e gestoras foram notificados, não havendo no prazo fixado respostas às notificações. Então, voto pela aplicação de multa de Sempre-Faus aos gestores e gestores, pela ciência das representações de deliberações, pela remessa dos autos à diretoria do FUNCONTAS para ciência e cumprimento destas deliberações, e alertar os gestores e gestores que o não pagamento da multa aplicada implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado. É assim como voto, senhora presidente, senhores conselheiros. Com a palavra o Ministério Público. Tendo em vista que, apesar de regularmente notificados, os gestores sequer exerceram a faculdade de apresentar defesa, o Ministério Público opina pela aplicação das multas. Em discussão os processos. Em votação. Conselheiro Anselmo. Põe relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho a relatora, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator, presidente. Conselheiro Otávio. Com a relatora. Aprovados. Senhora presidente, esgotada a minha pauta para o dia de hoje. Pela ordem, conselheiro Anselmo. Senhora presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas, excelências,
Primeiramente, aqui eu tinha trazido em mesa o processo do Rodrigo para devolução, mas teve um probleminha com o meu relatório, ia fazer um relato aqui oral. Então, como está no procedimental, na sessão da quinta-feira, doutor Rodrigo, eu devolvo esse processo. Só para informação. No mais, eu tenho 6 processos, os quais se investiga, se analisa os atos de gestão que culminaram numa celebração de vários expedientes. Trago o processo 32/12/2007. Tá, mas não, eu só estou informando que, na verdade, está no processo regimental, mas é prudente que informe. É o processo 5201/2009. O processo regimental acaba na próxima quinta-feira. Processo 3712/2007. Verificação de ato de gestão que culminou com o contrato de aquisição de divisórios de prestação de serviço, convite 203/2005, firmado entre o município de Quebrangulo e a empresa Bittencourt e Paiva, Comércio e Serviço Limitada. O convite, como já foi dito aqui, foi a aquisição das ditas divisórias para as secretarias municipais de saúde e educação, um valor global de R$ 14.700, arredondados. Houve pedido de diligência, o Ministério Público de Contas, de parecer de lavra, do doutor Rodrigo Siqueira, observou algumas irregularidades, o gabinete dos auditores na mesma toada, e com relação, então, às manifestações postas e os documentos constantes dos autos, e ainda a realização de diligência, entendo que ainda seja necessário a citação do gestor para que no prazo que nós de praxe adotamos, 15 dias, se manifeste quanto que aqui verificado sobre esta usar o seu gabinete do relator para as demais medidas, inclusive para eventual pedido de vista, se assim precisar, e da publicidade para a presente decisão. Excelência, como esse processo aqui, o doutor Rodrigo atuou como procurador, vamos submeter logo ele à votação, por gentileza. 37/12/2007. O 37/12/2007, qual foi a solicitação de Vossa Excelência? Submeter a votação, em discussão e votação, porque aqui o doutor Rodrigo participou como membro do Ministério Público. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, trata-se de processo de fiscalização de contrato, em que foram apontadas algumas irregularidades. Entretanto, não houve citação do gestor para apresentar a defesa. Em razão disso, o Ministério Público sustentou pela necessidade de notificação do gestor, em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, e que, havendo defesa apresentada, que os autos retornam ao Ministério Público para a manifestação final. Em discussão. Em votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Declaro impedido, presidente. Sim. Conselheiro Otávio. Com o relator. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Excelência, trago agora os processos 13/92/2003, foi uma licitação que gerou o contrato de 2003, município de Belo Monte, e o senhor Elizardo Meira Oliveira, locação de um veículo Uno, no valor global de R$ 18.000. Houve pedido de diligência,
O Ministério Público, através do procurador Rafael Rodrigues, manifestou-se a respeito, indicando aqui algumas irregularidades. Na mesma toada do Gabinete dos Auditores, através do parecer do conselheiro Alberto Alves Pires de Abreu. Excelências, com base nas manifestações postas, exceto quanto à recomendação de remessa de cópias ao Ministério Público Federal, contida no item 4, subitem C, e quanto ao item 5, subitem C, sugerido pela auditoria, que se refere à contratação temporária de profissionais na documentação permitida na Corte de Contas, entendemos ser essencial que o gestor seja citado para que se manifeste a respeito e demais dispositivos de praxe. Porque aqui que eu não estou considerando, porque o Ministério de Contas entendeu, talvez seja padrão, comunicar-se ao Ministério Público Federal e Estadual. Eu confesso que não vislumbrei nenhuma aplicação de recurso federal a respeito, e os jurisdicionados, mesmo sendo prefeito, o foro dele é aqui, não é na esfera alienista, nesse sentido. E o Gabinete dos Auditores, talvez uma questão de parecer padrão, tenha, de forma equivocada, tratado de contratação, concurso público, na verdade aqui é aluguel, locação de veículo, nesse sentido que eu não acompanho os pareceres nesses dois sentidos. O Ministério Público, na parte que tem somente federal, nesse sentido. Tenho também, Excelência, o processo 5213 de 2004, é um contrato de locação também de veículo, no município de Lagoa da Canoa, com Edinaldo Ferreira Lima. É um veículo apenas de placa HZI 3415, não diz mais nada do veículo. Um valor global de quase R$30 mil, teve diligência, aqui o Ministério Público, através do Dr. Rafael, da mesma forma que anterior, aqui no caso só ficou mesmo o Ministério Público Estadual, os auditores da Lavra do parecer da Lavra do conselheiro Sérgio Maciel também entendeu no mesmo sentido, e com base nas manifestações dos documentos dos autos, a necessidade de citar o prefeito da época para que se manifeste a respeito e demais procedimentos das dispositivos de praxe. No processo 13222 de 2003, uma outra dispensa de licitação, município de Belo Monte, o senhor José Monteiro, locação de um veículo também Uno, num valor global de R$18 mil, houve diligência, o Ministério Público, através de parecer do Dr. Ricardo, constatou algumas irregularidades, o Gabinete dos Auditores, com parecer do conselheiro Alberto Pires, na mesma atuada, e com base nas manifestações apresentadas, exceto aqui quanto ao item 5, subitem C, que é a questão do parecer da vinda da auditoria, a questão de tratamento de concurso público, que não se aplica à matéria. Eu entendo também que deve ser citado o gestor para que se manifeste a respeito. Também o processo 13106 de 2003, é um contrato de prestação de serviços, por assim dizer, do município de Jacaré dos Homens, com a empresa França e Forrozão Carapeba. O objeto foi a programação artística, show da banda Carapeba, com duração de 5 horas, sem intervalo, com som, luz e mídia completa, um valor global de R$11 mil, houve diligência, o Ministério Público, através do parecer do Dr. Ricardo, se manifestou, indicando aqui algumas irregularidades. Na mesma atuada também o Gabinete dos Auditores, através de parecer do Sr. Alberto Pires também, e tendo em vista as manifestações e os documentos constantes e faltantes dos autos, é necessário a citação do gestor para que ele se manifeste a respeito. Por derradeiro, trago o processo 8848 de 2004, novamente um contrato de prestação de serviço, município de Jacaré dos Homens, com a empresa Banda Estilos Musical Limitada, da mesma forma que a anterior, só que o valor global aqui é em torno de R$12.200, houve pedido de diligência, o Ministério Público, através de parecer do Dr. Ricardo, encontrou algumas irregularidades, o Gabinete dos Auditores, através de parecer
do doutor Alberto Pitts na mesma atuada, com base nas manifestações apresentadas e documentação dos autos, excelência. Entendemos que sim, o gestor deva ser citado para que querendo se manifeste a respeito. Esses são os meus